Eita, aqui. Pois bem, iniciando a aula de hoje, então, a gente conversou um pouquinho, estava conversando um pouco com o pessoal aqui antes de gravar, sobre as oportunidades dentro da Compass, como funciona aí o programa de seleção, né? E hoje a gente vai iniciar um conteúdo novo, né? Seguindo na nossa linha aí, a gente viu até agora algoritmos sequenciais. Então, vamos pensar o seguinte, ó. A gente pegar aqui, vou pegar aqui um editor gráfico bem simples, aqui o Paint, tá? Então, aqui a gente tem um programa feito da seguinte forma, que a gente tem linha 1 do programa, né? Linha 2, e assim por diante, até a linha 30 aqui de um programa normal, né? Então, tem os comandos, dizendo que a programação é toda feita através de comandos, com instruções, que mandam o nosso computador fazer alguma coisa, né? Então, a gente tem um modelo mais simples de programa, né? Uma entrada, um processamento e uma saída, né? Então, aquilo que eu expliquei para vocês no início. Então, entrada como? Através do SIM, né? Consolinha, a gente faz uma leitura de variáveis e tal, a gente tem o processamento, tem a saída. Na entrada, a gente pode colocar alguma mensagem também, mas na hora da gente executar e mandar lá na Bitral, a gente tem que tirar essas mensagens por uma questão de restrição ali de mensagens, mas a gente não tem muito, assim, muita coisa diferente, né? O que a gente viu? A gente viu os operadores matemáticos, né? A gente pode usar aqui as funções matemáticas que a gente viu, só lembrando, a gente viu square root, que é a raiz quadrada, a gente viu POW, que é potência, e além disso, os comandos ciência, out, atribuição, as aspas, né, que a gente utiliza para textos, enfim, a gente tem uma restrição na nossa codificação. Vamos pensar, tá? Vamos pensar que o nosso código seria mais ou menos isso aqui. Ele segue uma linha, né, onde a gente tem um comando atrás do outro, e a gente não tem nenhum desvio nessa rota. É como se vocês fossem pegar uma estrada, tá? Vocês quisessem ir daqui até o Rio de Janeiro e fossem pegar uma estrada única, sem nenhum desvio, sem nenhuma... Mas a gente sabe que a vida não é assim, não é verdade? O que acontece? Se eu disser para vocês, ó, peguem a BR aqui, a 153, e vão no sentido aí a Florianópolis, tá? Quando vocês, independente pelo caminho onde vocês forem, tá? Lá pelas tantas, vocês vão ter que entrar em algum lugar, vocês vão ter que trocar de rodovia, vocês vão pegar cruzamento, vocês vão ter que fazer escolha, né? E o algoritmo com seleção, eu até vou escrever aqui, ó, tá? Algoritmo com seleção. A gente tem que selecionar, a gente tem que fazer uma escolha. Como assim? A gente vem vindo no fluxo normal aqui, tá? E o que acontece é que, num determinado momento, a gente tem que optar um caminho ou outro, né? Então, a gente está indo no fluxo normal e lá pelas tantas a gente pegou um trevo. E é muito comum, né, numa estrada a gente pegar isso. E o que a gente faz? Quando a gente tem um trevo, a gente escolhe, vai por um lado, vai por outro. Estão entendendo a analogia? Hein, turma? É tranquilo, né? De entender isso. Então, isso é uma seleção. Isso é um teste. Isso se chama um condicional, tem uma condição. Então, o que vai acontecer? Aqui tem uma pergunta, tem uma condição. Tá? Aqui tem uma condição. E dentro dessa condição, quando eu estou seguindo em linha reta aqui, até no momento de fazer uma escolha, aí eu vou fazer uma pergunta.
E se essa resposta para essa pergunta for sim, eu vou por um lado. E se for não, eu vou por outro lado, entenderam? É assim que funciona. Bom, e aí a gente vai pensar o seguinte, em termos de programação. Então, a gente está falando que agora a gente não vai ter mais os comandos sequenciais, a gente tem uma seleção e a gente tem que fazer escolhas, tá? Como é que funciona isso na prática? Isso na prática eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Eu vou abrir o Code Blocks aqui, vou salvar aqui dentro das minhas aulas. Depois eu compartilho com vocês. Dream Code, aula de seleção, seleção.cpp. Então, o que muda isso dentro de um programa, do que a gente vinha fazendo até agora? Eu vou colocar a estrutura normal. Include e outro string. Vou colocar os outros includes que a gente normalmente usa aqui, que é a biblioteca matemática, tá? E a entrada e saída. Basicamente são esses, né? A estrutura principal aqui. Esse é o nosso esqueleto, né? O esqueleto do nosso programa. Então, aqui a gente define, vamos supor que fossem dois valores, né? O ponto flutuante A e B. A vírgula B. Fazer leitura deles. Posso fazer assim, posso fazer um bolinho, posso fazer os dois assim. Eu leio A e B, né? Eu vou criar uma soma, como a gente fez. Tá? Então, partindo daquele pressuposto, né? Soma igual a mais B, normal. Aqui eu tenho a parte do processamento do meu código, aqui que eu vou processar. E tem a saída aqui. Vou colocar aqui. Né? Então, claro, se eu executar, vou salvar esse meu código. Se eu executar esse meu código assim, como a gente está fazendo, mandei executar aqui, vai demorar um instantinho até aparecer a tela, tá? Mas ela apareceu aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, 2, 3, 2 e 4, resultado 6. Como eu estou usando ponto flutuante, né? Posso botar 2.3 e 4.5, e ele me mostrou a soma dos dois, 6.8. Bom, aí eu poderia usar o condicional, a condição, para me informar se esse resultado que deu é positivo ou negativo. Pode ser que seja nulo ainda, né? Mas eu vou desconsiderar no primeiro momento essa possibilidade, tá? Eu vou colocar aqui como comentário negativo ou positivo. Aí eu vou fazer um if, né? Aí, if não, vou fazer a condição, o se. Então, eu colocaria assim, ó, se a soma, tá? For, olha só, se a soma for positiva, então, aí vocês vão estranhar, porque eu estou escrevendo tudo em português. Eu só quero passar a lógica para vocês. Então, eu vou mostrar. Se out, valor é positivo. Eu só não vou escrever o E com acento por causa da... Ele bagunça um pouco na tela do DOS. Se não, o que acontece? Se a soma for positiva, eu vou mostrar. O valor é positivo. Se não, eu vou mostrar. O valor é nulo ou negativo. Eu não quero que você se preocupe com o comando nesse primeiro momento, só quero que você se preocupe com a lógica. Porque se eu mandar rodar isso aqui, vai dar erro. Não existe isso aqui, soma for positiva então. Mas vocês entenderam a lógica disso até agora ou não? De um teste condicional?
E quando eu tenho o resultado, ele pode ser positivo, mas ele pode ser negativo ou nulo. Vocês concordam comigo? E eu quero diferenciar, eu quero dizer, ó, valor é positivo, valor é negativo. Eu quero mostrar essa informação. Você está entendendo isso? Eu vou usar uma seleção para isso. Tá claro isso? Sim. Beleza. Então, aqui, ó. Vocês podem ver aqui que tem uma mágica aqui que eu estou colocando para a direita. Eu podia botar tudo no mesmo lugar, ó. Tudo na mesma coluna. Só que, quando eu mando ajustar aqui, clico com o botão direito e mando ajustar aqui formato user style, ele já organiza o código. Sabem por quê? Porque cada um desses cout aqui está dentro, ó. Um cout está dentro do C, outro cout está dentro do C não. Então, aqui, soma for positiva, seria a condição de for 1, 2, 3.5, ou 5.3. E caso contrário, aqui, seria a opção de ser 0, menos 0.5, menos 3. Tá claro isso? Tem duas possibilidades. Vai ser positivo, vai ser negativo. Tá? Agora nós vamos organizar isso aqui. Eu não posso escrever dessa forma. Primeiro que a linguagem de programação não compreende o comando em português. Então, a gente tem que trocar o C e o C não por comandos em inglês. Alguém sabe como é que se diz C em inglês? Alguém de vocês sabe? If. If. Então, eu vou botar if. Beleza. O C++ não tem esse então. Ele entende o então aqui. E o senão? Alguém sabe como é que é o senão em inglês? É o else, tá? Bom, agora está quase pronto o nosso teste. Note que eu simplesmente fiz a transposição da ideia, da informação, pelo comando que a programação aceita. Como é que eu sei se essa soma for negativa? Soma é o nome da variável. Para ela ser positiva, um valor... Se eu perguntar para vocês, vamos lá, 5 é um valor positivo ou é um valor negativo? O que vocês me dizem? Positivo? Ótimo. E por que ele é positivo? Acima de 0? Muito bem. Quem que falou isso? O David. David, se você disse que é acima de 0, também estaria correto se você dissesse ele é maior que 0. Perfeito ou não? Concordo. Então tá. Então eu posso escrever maior que 0 aqui? Assim, desse jeito? Concordo também. Então vamos rodar. Vamos ver se funciona. Eu estou rodando o código aqui. Eu optei por botar hoje na tela da direita, tá? Então ele abre a janela na esquerda aqui, por isso que eu tenho que puxar. Ó, eu vou botar 5 e menos 3. Se eu estou somando esses dois valores, a soma vai dar 2, ó. Resultado 2. Ele já entra, o valor é positivo. Ele está fazendo essa seleção aqui. Vocês estão vendo? Eu coloquei os dois valores e ele mostrou positivo. Se eu digitar outros valores aqui, ó, se eu colocar agora menos 5 e 4, como dois valores, é menos 1. Aí ele já entra numa outra condição. O valor é nulo ou negativo. Ele nunca vai entrar nas duas situações. Você nunca vai ter as duas situações ao mesmo tempo. Nunca o valor pode ser positivo e negativo ao mesmo tempo. Ele sempre vai ter que ser ou positivo ou nulo e negativo. Tá claro isso? Ficou claro a lógica aqui para vocês? O que vocês acham? Alguém tem alguma pergunta aqui? Tem umas meninas aí? Alguém, vocês estão entendendo? Isso só para soma ou também divisão e multiplicação? Nicole, boa pergunta para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Eu estou testando
uma variável. No caso, o nome dessa variável aqui é soma, tá? E eu estou testando ela para saber se ela é negativa ou positiva. Eu podia usar, quer um exemplo? Eu podia usar assim para determinar os meses do ano, por exemplo, Nicole. Eu faço uma leitura de um valor de 1, eu peço para a pessoa digitar um valor de 1 até 12, entendeu? Aí eu faço um monte de if. Aí testo, se o valor é 1, eu mostro janeiro, entendeu? Se o valor é 2, eu mostro fevereiro. Se o valor é 3, para mostrar o mês referente ao número, entendeu? É para qualquer coisa. Neste caso aqui, sim, eu estou testando para ver se um valor é positivo ou negativo. Qualquer situação de programação que você tem que fazer uma escolha, você tem que usar o if. E a gente vai entender que dentro da programação a gente está evoluindo e está aprendendo coisas diferentes. Então, antes a gente tinha um programa totalmente sequencial, do início ao fim. Ele seguia uma linha. E não tinha nem desvio. E agora a gente está com desvios, porque na vida da gente, a gente tem vários desvios, vários trechos onde a estrada ela tem um desvio, a gente vai ter que escolher ir pela direita, pela esquerda. E muitas vezes tem mais que 2 opções. Não sei se eu fui claro, Nicole. Sim, sim, obrigada. Entendeu aí? Tranquilo? Sim. Show de bola. Então, mas vocês notam que tem um problema aqui. Porque alguém vai dizer assim, professor, mas esse teu programa aqui, a seleção 1, não está muito legal. Tá? Eu vou salvar ele aqui como outro nome agora, com seleção 2, só para ter uma sequência, tá? Eu posso fazer esse tipo de coisa, não é correto, mas seleção 1, seleção 2, para ir evoluindo. O nosso seleção 2 vai ter que ter um aprimoramento desse aqui, que é o seguinte. Eu não quero dizer se o valor só é positivo ou se ele é negativo ou nulo. Eu quero que ele identifique as 3 condições. Ele pode ser positivo, pode ser nulo, pode ser negativo. Entenderam? Como é que vocês fariam a correção disso? Quer tentar me ajudar, Nicole? Você que fez a pergunta aí, como é que você tem ideia de como a gente poderia fazer? Coloca igual a 0 e menor que 0? A gente podia fazer testes a mais, né, Nicole? A gente podia fazer assim, ó, pô, já tenho soma maior que 0, está pegando tudo, mas está pegando os maiores que 0, positivo, tá certo, certo? Esse teste aqui, ele está pegando os positivos, mas esse teste aqui do Elcio está genérico. Você concorda comigo que dentro a gente tem os nulos e os negativos? Sim. Então, aqui dentro desse Elcio, a gente vai fazer mais um if. A gente vai testar aquilo que você falou. If, soma igual a 0 agora. Olha só. O que a gente vai escrever se o soma for igual a 0? Se eu for copiar essa linha aqui, ó, estou com preguiça, tá? Ctrl C, Ctrl V, ó. Se o soma for igual a 0, o valor é nulo. E caso contrário, aqui dentro, vou colocar um else de novo. Poxa, criou mais um nível ali, né? E entraria a última condição aqui. E esse caso aqui, ó, vou puxar um pouquinho para a direita para aumentar pouca coisa aqui, tá? Olha só. Tem o valor positivo, o valor nulo, o valor negativo agora. O valor é negativo. Vejam só as situações. Aqui eu tenho maior que 0, todos positivos. No else, eu estou pegando todo o restante. Aqui no else, eu estou pegando o que não é positivo. Aí, entre o que não é positivo, tem os nulos aqui. E se não for positivo, não for nulos, obviamente, quando ele entrou aqui nesse else, a gente só está pegando os nulos e os negativos. Tudo que não é nulo é negativo. Ah, eu posso fazer um if dentro do outro? Pode. E, professor, e se eu na hora de fazer, fizer isso aqui? Olha que legal, ó. Eu não digo que isso aqui é legal, isso aqui é horrível. Tem aluno que faz isso. Como é que eu vou saber o que está dentro do que aqui? Não tem como. Vem aqui, clica com o botão direito e manda organizar.
Aí eu entendo que tudo isso aqui está no else, e dentro do else tem mais um if, que é tudo isso aqui. Se eu rodar isso aqui agora, se eu executar isso aqui agora, vai funcionar perfeitamente para as três condições possíveis. Eu vou digitar um valor positivo, então aqui, 8.5, 8.6, 8,6. Eu botei um pouco de vírgula sem querer. Vamos rodar de novo, tá? Ó, eu vou digitar 8 e 5. Pô, 13. O valor positivo entrou no primeiro. Eu vou digitar dois valores agora para que dê zero, tá? Propositadamente vou digitar zero. Então, eu vou digitar menos 5 o primeiro valor e 5 o segundo valor. A soma de menos 5 com 5 é zero. Então, ele vai entrar aqui, ó. O valor é nulo. Opa, mas deu errado aqui, ó. O valor é negativo. Pois é. Olha o que acontece. Eu não estou fazendo o teste da forma correta. Isso é interessante, porque quando a gente testa igualdade, no C++, em Java, por exemplo, em algumas linguagens, a gente tem que usar igual, tá? Aí, ele tem que funcionar. É só colocar aqui, eu vou compilar novamente. Essa é a única observação aqui que a gente tem que cuidar quando a gente está fazendo. Vamos lá. Deixa eu salvar aqui e executar. Vou rodar novamente aqui. Vou rodar novamente. Ó, menos 5 e 5. Aí ele deu certo, o valor é nulo, porque ele é igual a zero. Então, ele testou aqui agora, por de fato, testando. E por último, e antes não estava testando, por isso que deu erro. Ele foi na opção errada. E para dar negativo é fácil, né? Eu coloco 5 e menos 7. O resultado vai ser menos 2, daí ele deu negativo. Teve 3 possibilidades diferentes. É para isso que serve o if e o else. É para fazer esse teste, né? Para fazer esse desvio. Então, se a gente fosse analisar isso aqui no gráfico, tá? Eu vou apagar isso aqui agora, tá? Esse teste que a gente tem aqui um comando, a gente lê o valor, né? Aí a gente chegou aqui, a gente fez a leitura e tal, a gente chegou no momento aqui, de só diminuir um pouco aqui. A gente teve uma soma aqui, tá? Eu vou botar os 3 pontinhos em cima, tá? A gente vem com o código sequencial. Nesse momento aqui, a gente vai ter uma seleção. Eu não tenho... Aqui. Isso aqui é um fluxograma, tá? Aí eu tenho o primeiro teste aqui. Aí eu faço aqui. Qual é o teste que eu tenho aqui? Soma maior que zero? É uma pergunta, tá? Então, eu faço essa pergunta. Se a soma é maior que zero, ele vem aqui, ele vem seguindo aqui, né? Aí, bom, aí eu tenho 2 caminhos para seguir. Soma maior que zero. Vamos supor que a soma aqui seja, vou colocar aqui a soma, tenha dado 6, tá? Soma maior que zero, aí coloco aqui 5. Se fosse não, vem para cá não. Não. Se ela é maior que zero, né? O que vai acontecer? Vai ter isso aqui, ó. Escrever é ou simplesmente positivo. Né? Seria isso. Esse é parte do fluxo do meu programa. Faço uma soma, testo a soma maior que zero, escrevo positivo. Se ela não for maior que zero, ela pode ser nula ou negativa. Aí, tem um problema, eu tenho que testar novamente. Ela não é maior que zero? Não. Bom, aqui eu tenho 2 condições. Aí, eu posso testar qualquer coisa. Eu posso testar, por exemplo, se a soma é menor que zero.
A soma é menor que zero. Eu tenho, novamente, duas possibilidades aqui. Quando eu testo se a soma é menor que zero, aqui em laranja, eu posso dizer sim, posso dizer não. Esse é o fluxograma desse algoritmo que a gente fez. São as situações nas quais a gente está lidando. Então, se ele não é positivo, cara, ele tem duas opções. Aí eu vou testar, eu vou tentar diferenciar. Se eu perguntar se é menor que zero e disser sim, daí se ele disser que sim, ele vem para essa situação aqui. Obviamente, ele vai ser o que aqui dentro dessa caixa? Alguém pode me dizer? Nessa situação aqui. O que ele vai ser aqui? O que eu vou ter que escrever aqui? Nulo ou negativo? Nulo. Não. Negativo. É uma menor que zero. Menor que zero. Isso aí. Negativo. Tá bom? Vou tomar cuidado. Às vezes a gente vai escrever aqui negativo. Tá? E se ele cair nessa situação aqui? Pega a soma. Tá? Deu um valor qualquer. Aqui eu coloquei 6, seria positivo. Um valor é maior que zero. Vamos botar como exemplo aqui, ó. Menos 3. Menos 3. Aqui. Ele vem para cá. Zero. Ele vem para cá. Ou seja, cada tipo de valor vai para um lugar diferente. Está entendendo? Se fosse o menos 3 ali que desse na soma, essa aqui é maior que zero, não. Então vem para cá. É maior que zero? Não. Vem para cá. Cara, é menor que zero? Sim. Desculpa, eu só inverti aqui, tá? Só corrigir aqui. Aqui é menos 3, né? Menor que zero, sim. Então ele vai mostrar negativo. Menor que zero, não. É zero. Então o que a gente vai escrever? É bom a gente fazer esse desenho que a gente vê claramente o que está acontecendo. Se ele entrou aqui, o que a gente tem que escrever aqui nessa situação? Nulo. Perfeito, nulo. Isso aí. Então, vocês estão vendo que aqui pegou todas as situações, não existe outra situação. Um valor, ele não tem outra possibilidade. Ou ele é positivo, ou ele é nulo, ou ele é negativo. E esse aqui é o fluxograma. Só que, depois da gente fazer isso, o que acontece no fluxo normal de programa? Depois de fazer esses testes, desculpem, só pegar o marcador correto, ele veio para cá, ele veio para cá, e ele veio para cá. Independente da opção que for escolhida, ele converge para uma outra situação aonde ele continua o fluxo normal do programa. Depois de fazer essa seleção, ele segue o fluxo normal. Aqui, se fosse considerar a estrada, a gente teria uma opção que lá pelas tantas, dependendo do caminho, você tem 2 ou 3 caminhos para chegar no mesmo destino. Então, aqui a gente chega no fluxo, ou no fim, por exemplo, até no fim do programa. A gente pode terminar ele. Né? A gente pode terminar o programa ou pode continuar executando o fluxo normal do programa. Né? Então, eu vou escrever, eu vou salvar isso aqui só para a gente não perder, tá? Aulas. Vou colocar isso aqui como fluxograma. E agora, eu vou fechar. Isso aqui está entendido? Isso aqui, vocês têm alguma pergunta sobre o fluxograma aqui? Sobre a tomada de decisão? Não. Então, tá bom. Vou fechar isso aqui. E a gente vem aqui. O que eu quero dizer é que aqui na linha 27, ó, aqui na linha 28, segue o fluxo normal. A partir daí, é como se não tivesse entrado em lugar nenhum e tal, tudo normalzinho.
Ou seja, não importa se o programa entrou na 19, ou na 22 ou na 24, mas você tem que entender que ele vai executar uma das três. Quando a gente usa se e senão, if, else, a gente tem a escolha, a gente vai fazer a tomada de decisão, a gente tem a escolha de um dos dois caminhos. Mas isso pode ser feito de uma forma um pouco diferente. Vou mostrar para vocês aqui. Vou salvar esse arquivo aqui com o formato de 2B. Tá? Porque a gente vai fazer um pouquinho diferente essa mesma tomada de decisão. A gente tem um resultado, que é a soma. A gente pode fazer um teste para cada valor. Entenderam? A gente não faz mais if else. A gente coloca, quando a gente tem mais do que duas situações, quando a gente tem uma situação, a gente faz um if só. Dá para fazer um if sem o else? Sim. Eu só quero dizer se o valor é negativo ou não. Então, aqui, ó, eu poderia fazer o programa assim, ó. É só um exemplo, tá? A gente vai continuar. Então, aqui eu tenho um exemplo, eu estou fazendo o programa e dito o valor 6 e 7. Positivo. Só que se eu digitasse um valor 6 e menos 7, ó, 6 e menos 7, ele só mostra o resultado, mas não mostrou mensagem nenhuma. Ele segue o fluxo normal, mas não entrou aí. Eu posso fazer cada uma das situações separadas. Está entendendo? Eu posso testar. Bom, soma é positivo? Beleza. Eu posso fazer outro teste, e testar se ele é negativo. Ou seja, se o valor é menor que zero. E eu digo, o valor é negativo. Não uso mais if else. Olha só. Vou rodar. Agora, se eu digitar um valor, se eu digitar alguns valores, 5 e 6, o valor é positivo. Perfeito. Vou digitar 5 e menos 6, 5 e menos 6, o valor é negativo. Mas tem um problema ainda, porque se eu digitar o valor 5 e 5, 5 e menos 5, eu não tenho opção. 5 e menos 5. Não tem opção. Deu o resultado zero, mas não diz que é nulo. Faltou eu dizer isso. Eu só coloco mais um if. E não importa a ordem que eu colocar. Eu consigo fazer um programa, tá? Que ele teste as três situações diferentes. E diga que o valor é nulo. Nesse caso aqui, eu tenho exatamente a mesma lógica do programa anterior, só que fazendo um if separado do outro. Aí você vai dizer assim, tá, mas quando é que usa um, quando é que usa outro? Depende. Quando você tem situações que você vai ter que escolher só um, ou você vai ter que mostrar uma mensagem apenas, usa if. Se você tem duas opções, if else. Se você tem três ou mais, ou você põe um if dentro do outro, como eu fiz antes, ou você põe cada uma delas separadas. Então, se eu botar aqui a 5 e menos 5, ele vai mostrar, o valor é nulo. Se eu colocar aqui, ó, 5 e menos 6, ele vai mostrar negativo. Se eu colocar 5 e 6 positivo. Vocês entenderam essa segunda lógica? Faz cada um dos testes em separado. Entenderam? Sim. Uhum. E eu ainda tenho outros operadores que eu posso colocar aqui, ó. Vou colocar todos os operadores relacionais, tá? Então, aqui na apostila, vocês vão encontrar os operadores relacionais. A gente está fazendo uma relação. A gente está testando se o valor é maior, se o valor é menor. A gente está fazendo uma relação entre os valores. Então, a gente tem... Quais valores a gente tem aqui nos operadores relacionais? Vamos lá. A gente tem o maior, a gente tem... Eu vou colocar de uma forma um pouco diferente, tá? Quando a gente tem um bloco de comentário, a gente pode colocar assim, ó, tá? E daí a gente não precisa ficar colocando em todas as linhas, tá? A gente coloca aqui e termina assim, ó. Então, o comentário fica dentro disso aqui, ó. Do asterisco e do contrabarra e asterisco. E se eu colocar dois asteriscos, fica azulzinho. Eu prefiro aqui para... Ó, eu tenho maior, eu tenho menor, eu tenho igual, sempre lembrando que são dois sinais. Eu tenho maior e igual.
eu tenho ainda o menor ou igual, e eu ainda tenho diferente. Para quem não sabe, exclamação é not. Então, é not igual. Not igual, não igual, né? Tá? Chamado de não igual, é diferente. Então, tem todas essas situações que eu posso usar. Aqui eu não estou usando todas, tá? Estou utilizando algumas. Mas aí, vamos pensar. Se eu tivesse um programa, como eu falei antes para a Nicole, estava usando de exemplo, para ler um número e mostrar o mês daquele número. Eu não posso ficar usando if e else ali, vai ficar muito confuso. Algumas vezes acaba ficando confuso demais se eu tiver que fazer muitos testes e colocar muito if dentro de else. Então, a gente faz um teste quando a gente tem mais do que uma situação, mais do que 3 situações, a gente usa somente o if separado. Como a questão de região, por exemplo. Ó, nós temos 5 regiões no país. Vamos lá. É região sul, região sudeste, região nordeste, região centro-oeste e região norte. São 5 regiões. Então, se eu fosse testar e colocar de acordo com o estado que o cara lesse lá, ele colocar região, que região ele pertence, eu teria que fazer separado cada um dos if, porque senão acaba complicando demais. If, else, if, else, if, else, acaba complicando muito, né? Então, vamos pensar, vou colocar isso como um segundo exemplo aqui, tá? Vou colocar aqui agora como seleção 3. Seleção 3, estados. Vou pensar nas regiões onde a gente lê a sigla do estado e, de acordo com a sigla do estado lido, a gente diz em que região ele está. Por exemplo, se a pessoa digitar RS, região sul. Se a pessoa digitar SC, região sul. Se a pessoa digitar PR, região sul, entenderam? Se digitar SP de São Paulo, região sudeste. Está entendendo? Uma situação bem prática. Olha só. Eu vou fazer um programinha aqui bem bacana para isso aqui, tá? A gente vai fazer, eu vou apagar tudo isso aqui, tá? E eu vou pedir agora para vocês trabalharem um pouco também e fazerem isso, mas eu vou começar. Eu vou começar esse programa. É um programa que eu pensei agora, tá? Eu nunca usei isso como exemplo, dou aula de algoritmos há 30 anos, foi algo que me ocorreu quando eu estava dando o primeiro exemplo, agora eu vou fazer isso aqui, e eu acho que a gente pode usar isso como um bom exemplo para fortalecer muito esse conceito do estado. Então, eu vou escrever assim, cout, inside, né? Digite a sigla do seu estado. Tá? Sim. Estado. O F, a gente chama de UF porque é unidade federativa, né? Essa unidade federativa que a gente vai digitar vai ser RS, SC, SP, AM de Amazonas, né? É uma sigla de um estado qualquer. Eu pergunto para vocês, ela é double, ela é char, ela é string, ela é... Que tipo de variável ela é? Seria uma string? Muito bem, perfeito, string. Então, vamos lá. String é ótimo, né, Vinícius? Porque a gente não trabalhou ainda com string. Então, vou colocar string UF, tá? E a gente vai ler, digite a sigla do estado, vai ler o estado. Então, vamos ver se vai funcionar aqui. Só vou fazer a leitura, tá? Eu estou fazendo, assim, um exemplo bem simplesinho, né? Ó, digite a sigla do seu estado. O meu estado é RS. Perfeito, né? Agora, eu gostaria que vocês me dissessem aqui
Em que situação eu tenho que mostrar a região que o meu estado pertence? São 5 regiões. Como é que eu faria o teste aqui para dizer se que é da região sul? Eu vou digitar RS, né? Qual é o if que eu tenho que colocar isso? Pode me ajudar? C, C, RS, SC ou PR é sul. Isso. Para colocar isso de uma forma correta, tá? Eu tenho que usar a variável ali. Então, se é o F, que a pessoa digitar, for igual a RS, é isso, né? Positivo. Isso aí. Calque. Região sul. Só isso, tá? Vamos rodar isso aqui, ó. Vou rodar isso aqui. Aqui eu tenho. Aqui, ó. Beleza. Qual é o seu estado? RS. Região sul, perfeito. Mas aí eu tenho um problema. E eu digitei SC, que o David falou, e não pegou nada. Então, eu posso repetir isso aqui, ó. Vou copiar, Ctrl C e Ctrl V. Tá? Eu tenho 3 situações para estar na região sul. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Tenho 3 situações. Eu tenho SC e PR. Se eu digitar qualquer uma delas agora, beleza. Ó, vou rodar o programa agora e vou digitar F não, eu errei ali. Mas tudo bem. Por exemplo, eu vou digitar SC. Pô, região sul. Vamos corrigir isso aí, PR, né? Do Paraná. Vou rodar de novo, tá? Estou rodando novamente. Digita aqui PR, região sul. Show de bola. Meu programa já tá 20% pronto para aquilo que eu imaginei e mentalizei agora, tá? Que é o quê? Cara, se ele pegar em qualquer região, da região sul, já estou atendendo. Mas vocês estão vendo que a gente tem que codificar o programa para que ele atenda a todas as nossas necessidades? E não seria melhor a gente testar de uma vez só seu estado, que é ditado, está na região sul, que nem o David falou, se for Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso usando operador, vou colocar aqui, uso do operador lógico ou, em inglês, ou. Por quê? Pela lógica, se o meu estado for Rio Grande do Sul ou o meu estado for Santa Catarina ou o meu estado for Paraná, eu mostro a região sul. Eu não tenho mais 3 if agora. Viram como simplificou? Por quê? Eu tenho 3 situações. Isso me leva a um operador lógico, que é o ou. Tá? Claro que se eu rodar assim não funciona. Por que não funciona? Porque ele não entende o ou. Ele não entende o ou, como é que ele entende? Ele entende o or. Em inglês é or. Se eu rodar agora, funcionou. Obviamente, eu não posso botar comando em português. Se eu colocar SC, ele pegou a região sul. Vou rodar de novo. Então, se ele pegar PR, região sul também. Mas se eu digitar São Paulo, SP, não vai fazer nada. Por quê? Porque eu não estou testando São Paulo. Estou apenas testando a região sul. O Marco Aurélio aí
o Marco Aurélio, tu tá no C, né? Não tá no C++. Ele disse assim, tá, mas o OR não posso usar pipe, né? O símbolozinho? Pode. Pode sim, Marco Aurélio, tá tranquilo, ó. Se eu usar o OR aqui, eu vou só colocar em comentário, eu posso usar isso aqui, ó, tá? Isso aqui vai funcionar do mesmo jeito, tá? Esse aqui é meu OU. O meu OU, ou escrevo OR, ou coloco pipe to pipe. Isso me leva a um outro conceito, que é em que situação ele vai entrar aqui? Em que situação ele vai executar essa linha 15? Quando ele faz um teste if, a condição para que ele entre no if é que aquele teste que eu estou fazendo seja verdadeiro. Para ser verdadeiro, ele tem que ser um desses três estados, o RS, o SC ou o PR. Se eu tiver uma condição e aqui for falso, dizendo que eu digitei PR, aqui for falso também, mas aqui for verdadeiro, uma das três condições aqui que eu estou testando com o for verdadeiro, ele entra. Porque se eu disser para vocês assim, ó, vocês estão vendo a minha tela, o fundo da minha tela onde eu estou programando é branco, ou é amarelo, ou é azul. Essa informação que eu estou dizendo para vocês é verdadeira, porque ele é branco. Agora, se eu disser para vocês, essa tela onde eu estou programando aqui, eu estou mostrando um programa para vocês, é amarela ou vermelha. É falso. Ele não vai entrar ali. Seria como eu colocar o São Paulo e ele não entrou nessa condição, porque não está sendo previsto aí. Tá claro? Então, o ou nos leva ao conceito de tabelinha verdade, onde a gente combina os comandos, tá? E tem que entender o seguinte, a tabela verdade do ou, ó, vou colocar aqui, ó, embaixo, tá? Tabela, é chamado de tabela verdade do ou seja, do OR, ou seja, do pipe, qualquer coisa dessas, tá? Ela funciona assim, ó. Você tem duas situações, A e B, tá? Duas situações A e B. Essas situações do A e B, eu posso ter uma combinação de fatores, tá? Elas podem ser, o A pode ser verdadeiro em determinado momento, o B pode ser falso, o A pode ser verdadeiro, desculpa, o A pode ser verdadeiro e o B pode ser verdadeiro. O A pode ser verdadeiro, mas o B pode ser falso. Mas também o A pode ser falso e o B pode ser verdade. E por último, os dois podem ser falsos. Vocês conseguem entender que eu tenho 4 combinações possíveis aqui? Se eu combinar essa situação, usar um ou entre duas situações, que eu estou usando 3 ali em cima. Vocês estão entendendo? Tá, professor, mas 3 situações, como é que tu faria? Eu tenho 3 situações, é como pensar, tenho A, B e o C aqui. Eu tenho 3 situações, eu tenho verdadeiro para os 3, eu tenho verdadeiro, verdadeiro e falso aqui. Eu tenho verdadeiro, falso e verdadeiro aqui. Eu tenho verdadeiro, falso e falso. Aí eu já tenho 8 combinações, porque aqui eu respeito a regra chamada de 2 na n. 2 elevado na quantidade de elementos é a quantidade de opções que eu tenho. E as últimas 4 opções são iguais, só que com o primeiro falso. Então, a gente está considerando aqui uma tabela verdade com 3 elementos que eu tenho 8 combinações possíveis. E essas combinações, elas vão me levar para um resultado, para o ou, que é o seguinte. Uma das situações sendo verdadeiras, o resultado do teste é verdadeiro. Então, aqui vai dar verdadeiro, aqui vai dar verdadeiro,
aqui vai dar verdadeiro, aqui vai dar verdadeiro, aqui vai dar verdadeiro, aqui vai dar verdadeiro, aqui vai dar verdadeiro, e aqui vai dar falso. Vocês entenderam? Eu não tenho as 8 opções distintas aqui, eu não tenho as 8 possibilidades diferentes aqui de combinações, só vai dar falso quando tudo for falso. Se tiver um verdade, ele entra nesse teste aí. Isso é o mais importante de vocês entenderem quando a gente está usando o OU. A gente basicamente tem 3 comandos lógicos, ou operadores lógicos. A gente tem o OU, o E e o NÃO, tá? Na programação. É por isso que é algo que eu vou aqui com bastante calma, explicando com bastante detalhes para vocês entenderem bem. Eu tenho uma situação aqui onde a gente só vai usar o OU, mas a gente vai ver o AND também, tá? Mas vocês conseguiram entender até aqui? Ficou alguma dúvida? Hein, pessoal? Tá tranquilo. Tranquilo? Show de bola. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou interromper a gravação para essa gravação dessa aula ficar em 2 blocos, não ficar muito pesado para subir, porque senão eu consigo subir no outro dia, porque o Meet demora demais para processar. Eu vou dar como exercício para vocês agora, e eu vou dar 10 minutinhos para vocês fazerem. Vocês vão fazer... Eu tenho uma condição ali para pegar a região sul. Vocês vão olhar no mapa, vocês vão pesquisar, e eu quero que vocês organizem a região sudeste agora. Para se eu colocar em qualquer estado da região sul, ou qualquer estado da região sudeste, ele me mostra a região que eu moro. Tá? Ou seja, eu vou colocar aqui uma informação adicional antes disso, né? Um cout, dizendo assim, ó, você está morando na... Olha que legal. Ele vai completar agora certinho. Vou fazer um programa com, entre aspas, uma inteligência que ele vai dizer a região onde eu moro. Digite a sigla do seu estado, RS. Você está morando na região sul. Vocês notem que você está morando na é uma resposta fixa. Mas o região sul é uma resposta variável, que ele vai usar uma decisão para resolver isso. Se eu digitar aqui, vamos de novo, SP. Você está morando na... ficou, né? Ficou vago. Morando aonde? Ah, mas espera lá. Ah, mas eu moro lá em Manaus. Eu vou colocar aqui AM, Amazonas. Beleza, você está morando na... É isso que acontece quando o cara acha assim, ó, pá, eu vou comprar uma Alexa, né, e vou botar ela em casa, ela vai fazer tudo para mim. Não vai. Não vai fazer quase nada. Ela vai selecionar alguma rádio para você e tal, mas se você quiser que ela ligue a TV para você, você vai ter que programar. Se você quiser que ela... Você vai ter que aprender a configurar ela. E aqui, na programação, é a mesma coisa. Para que esse programa nosso funcione, eu até gostei desse exemplo aqui que, casualmente, eu escolhi, né? Numa provocação aí que eu fiz antes para a Nicole, para ela me dar uma resposta, acabei pensando na possibilidade, sim, da gente usar o teste condicional para determinar a região da gente, de onde a gente está morando. Mas vocês notam que se a gente não fizer o programa corretamente, ele não responde corretamente. Ele vai responder sim, se eu colocar aqui qualquer estado da região sul, SC. Você está morando na região sul, e está certinho. Agora, eu podia também colocar um erro. Podia colocar aqui Amazonas, ó, AM, e vou rodar isso aqui, e aí o cara digita AM, que é Amazonas, e a resposta que vem é você está morando na região sul, que está completamente errada. Então, assim, ó, na verdade, o computador,
Se a pessoa programar de forma errada, ele serve para acelerar os nossos erros, né? Ele mostra o erro de forma muito mais rápida, só isso. Então, a gente tem que tomar um cuidado. Colocar de forma correta. Então, eu vou fazer uma pausa aqui. Eu vou dar 10 minutinhos para vocês, são exatamente 16h20. Vocês têm até 16h30 para complementar esse código aqui. Eu vou salvar ele como seleção 4. Estados. Seleção 4. Estados. Exercício. E vou copiar e colar ele aqui no chat de vocês aqui, tá? Para ficar bem fácil. Vocês não terem que ir em nenhum lugar especial para pegar aqui. Ué, não pegou tudo? Ele não colou tudo, né? Um pedaço só. Gente, tá me trolando? Vou tentar de novo, tá? Aqui tem um limite de texto aqui no chat, pode ser que tenha. Ah, tem limite. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu botei uma parte, ele copiou, eu vou botar a segunda parte aqui, tá? Embaixo vocês só juntem ali a primeira parte que eu mandar aqui com a segunda parte, que vai estar todo o código, tá? Onde diz tabela verdade do OR ali, em diante, está embaixo, tá? Peguem todo o código ali. Eixe, agora bagunçou tudo, né? Vamos ver o seguinte, ó. Mas eu quero que vocês copiem todo o código. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu também vou botar ali no grupo do Telegram o código fonte para vocês. Não, vou botar lá no Drive, tá? Perdão, vou colocar todos os códigos feitos até agora, inclusive esse, que vocês podem pegar tranquilamente ali no Drive, desde que eu abro o Drive, né, aqui, eu vou abrir o Drive, então vocês já têm, a partir de agora, 10 minutos para fazer, eu vou interromper a gravação, estou colocando ali no Drive, tá bom?